Bem, outubro não é só rosa, ele também é laranja. Uma cor vibrante que traz luz para um assunto também muito importante e cheio de dúvidas, o TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Muita gente acha que o TDAH é apenas uma questão de distração, mas é muito mais do que isso. E o Outubro Laranja nasceu justamente para isso, para conscientizar, desmistificar e acolher quem vive com esse transtorno. Por isso, hoje eu converso com a neurologista, doutora Renata, para entender o que é mito, o que é verdade e principalmente como lidar com o TDAH em diferentes fases da vida. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Bem, até na hora que eu abri o programa, eu falei rapidamente, TDAH, que a gente acabou se acostumando com essa expressão. Mas eu gostaria que a senhora explicasse o que diz o termo, porque tem mais um azinho ali no meio. Sim, o azinho é do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que significa? Bom, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um conjunto de sinais e sintomas que tem critérios ali bem estabelecidos para o diagnóstico e que envolvem sintomas como a própria desatenção, como o nome diz, distração, dificuldade de foco, de concentração. A hiperatividade pode estar presente em alguns pacientes, né, que é principalmente ali nas crianças, aquela criança que não para quieto, que sobe em tudo. Mas também não é para banalizar isso, porque também é normal as crianças se movimentarem, né? Então, precisa de cumprir esse conjunto de critérios diagnósticos. Além disso, pode ter um outro sintoma que é a procrastinação, que é aquele hábito de sempre deixar as coisas ali para a última hora, para em cima da hora, e aí corre para poder fazer, no final até consegue entregar, mas tem aquela sensação de estar sempre atrasado para as coisas, faltando alguma coisa para fazer, e a cabeça ali cheia de abas abertas, né? Às vezes começa várias coisas ao mesmo tempo, mas não consegue finalizar, chegar ao fim ali, muitas vezes, em nenhuma delas. Doutora, uma percepção, não sei se eu estou equivocada, é que está um pouco banalizado, né? As pessoas brincam, o TDAH hoje está pegando. E aí, se a gente vai no Google, até acaba se identificando com muitas coisas. Mas como ter um diagnóstico preciso mesmo do transtorno? Bom, como eu disse, ele tem critérios diagnósticos ali que são bem estabelecidos. Isso está se banalizando? Sim, em alguns sentidos, muito por, às vezes, usar o termo TDAH, simplesmente quando vai se referir à pessoa, não, você não prestou atenção, você está desatento, e já fala como se fosse sinônimo do diagnóstico, né? Mas, para a gente fazer o diagnóstico, precisa de preencher uma série de critérios ali, que eles são muito bem estabelecidos. O que a gente percebe hoje é que o acesso à informação, ele está muito melhor, né? Então, mesmo agora na fase adulta, às vezes pessoas que lá na infância já tinham aqueles sintomas, tudo, mas era visto como algo normal, né? Ou não foram valorizados naquela época. E aí chega o adulto no consultório, às vezes ele viu até alguma matéria ou viu alguma coisa na internet, começou ali a se identificar com algum sintoma, busca avaliação, mas nessa avaliação a gente precisa de investigar mesmo, né? Não é simplesmente, não, estou desatento, não consigo prestar atenção. A gente tem que avaliar a presença, né, de outras doenças que às vezes podem se confundir, se a pessoa está dormindo bem, se não está, porque às vezes o simples fato de não estar conseguindo dormir direito, no dia seguinte dá aquela sensação de falta de concentração, de memória, de perda de foco, né? Então esses sintomas eles têm que inclusive estar ali, quando a gente vai investigar, a gente vê que já tinham características ali desde a infância e com isso acaba facilitando a gente chegar nesse diagnóstico. É necessário algum exame de imagem? Não, não é necessário nenhum exame de imagem para o diagnóstico. O diagnóstico TDAH ele é clínico. O que é isso? Ele é baseado ali na história mesmo daquela pessoa. Então, são avaliados ali esse conjunto de sintomas mesmo, a história clínica dela ao longo da vida e também o impacto que esses sintomas têm na vida da pessoa, tanto em relação a estudo, a trabalho, às relações. Isso tudo entra ali como esses critérios para a gente realmente conseguir fechar o diagnóstico. Bem, você que está nos acompanhando e quer participar, o nosso WhatsApp está aberto também. Manda mensagem que a produção já passa aqui para a gente também. Doutora, é possível administrar o TDAH só com medicação ou só com terapia? Qual que é a sua orientação? É possível, tá? Muitas vezes a medicação é sim necessária e em muitos casos bem-vinda, tá?
Mas, como a gente estava conversando antes, a medicação ela não muda comportamento, tá? E depende muito de como estão ali as demandas de vida daquela pessoa. Então, muitas pessoas, às vezes, só conseguindo ajustar a agenda, ajustar as demandas, fazendo a terapia, porque é sempre indicado fazer também a terapia cognitivo-comportamental, tá? Porque ela vai ajudar essa pessoa a reorganizar melhor a cabeça, as informações e as rotinas dela. Dependendo dos casos, a medicação ela vai dar um suporte a mais para que a pessoa consiga realmente implementar todas essas mudanças ali no dia a dia dela. Muita gente tem tomado também medicação para ter foco, para estudo, né? Pessoal que quer prestar concurso, enfim, estudo de um modo em geral. Qual o risco de uma pessoa que não tem a doença usar medicação? Sim, então a gente não pode banalizar esse tipo de uso da medicação, que às vezes acaba causando até uma certa confusão, né? Então, assim, o tratamento do TDAH, ele é um tratamento que ele é seguro de uso, inclusive a longo prazo, para quando a gente está tratando ali, né, a doença mesmo, não tem um risco, assim, de dependência, de tolerância ali com aquelas medicações. O problema é quando quem não tem o diagnóstico acaba querendo fazer esse uso para aumentar o rendimento, aumentar a produtividade, para dirigir por mais horas, para trabalhar por mais horas. Aí sim pode realmente acontecer outros problemas e acabar levando, né, tanto a dependência quanto a uma hiperestimulação mesmo ali cerebral, que acaba que não é bem-vinda. Então, um risco importante, né? Mas assim, doutora, em Outubro Laranja, além da conscientização, você busca acolhimento também, que eu acho que é uma palavra importante. Como a senhora lida diariamente com crianças, adultos, o que a senhora gostaria de dizer até para desmistificar e como uma palavra de apoio também? Porque em alguns momentos a pessoa pode usar como justificativa, mas talvez no íntimo ela sofra bastante com isso, né? Sim, com certeza. Então, um dos sintomas muito frequentes no TDAH, principalmente no adulto, é em relação à regulação emocional. Tá? A regulação emocional, a dificuldade de organização das tarefas, de rotina, de procrastinação. Mas com a organização dessa rotina e com o apoio multiprofissional ali nesse processo, e além do apoio da família, às vezes alguns ajustes no próprio horário de trabalho, nas rotinas de trabalho, também podem auxiliar. Então, se identifica com esses sintomas, procure avaliação, porque pode sim que tenha ali esse diagnóstico ou mesmo para ter uma orientação melhor em relação a isso. E de qualquer forma, apesar de existir um protocolo, me parece que cada história é única, né? E aí, por isso, se olhar com carinho para isso também. Com certeza, né? Assim, eu sempre falo, o diagnóstico ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida, para que a partir dali a pessoa comece a implementar mudanças mesmo no estilo de vida ou nas suas rotinas, para realmente conseguir viver melhor, produzir melhor. Mais uma última pergunta. Só o neurologista que dá o diagnóstico ou outros profissionais também podem avaliar o TDAH? Os principais profissionais, né, que avaliam em relação ao TDAH, o neurologista, o neuropediatra e o psiquiatra. Na infância, o pediatra ele tem um papel muito importante também nesse reconhecimento e muitas vezes a gente acaba que anda ali junto com os psicólogos também, neuropsicólogos e o apoio muito da escola nesse processo, que às vezes é a primeira linha que acaba reconhecendo algum sintoma. Então, pai, mãe, ouçam o que a escola está dizendo, que é bem importante. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Ver Mais. Eu que agradeço.